Boa noite, estamos aqui no escritório da arquiteta Alessandra Carvalho, que tem um escritório de arquitetura aqui em Boa Viagem. E ela trabalha há 14 anos na área e ela vai falar um pouco pra gente sobre arquitetura sustentável. Ok? Bora pra primeira pergunta. Calma, Tudo bom, minha gente? Estou há 14 anos sofrendo no mercado, viu? Espero que vocês terminem logo a universidade, porque o mercado precisa muito de vocês. É muita coisa sem arquitetura, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, primeira pergunta que a equipe veio aqui e me fez foi o seguinte: o que é que você vê, o que seria arquitetura sustentável? Vê bem, sustentável se sustenta, se autoprovê, não exige grande manutenção, não vai desperdiçar o dinheiro do cliente, não vai fazer o cliente gastar muito. Então eu comecei com um exemplo, essas cadeirinhas, vê, esse mobiliário, porque o arquiteto ele tem que pensar desde o mobiliário até o espaço exterior. Ele tem que ser o médico do espaço, ele tem que curar, trazer soluções para o seu cliente. Então veja bem, aqui nós temos a cadeira com metal e couro na cor escura, madeira e tecido e uma 100% em material plástico. Se a gente fizer uma pergunta hoje para qualquer arquiteto hoje que está aí no mercado da ambientação, da arquitetura sustentável ou não, a maioria vai seguir o que o cliente quer. E o papel do arquiteto é justamente ser o médico do espaço e orientar o material mais adequado. Então a tendência do material mais adequado hoje para a arquitetura do futuro e a arquitetura sustentável, por incrível que pareça, é o plástico. Essa cadeira aqui está descartada. Primeiro porque ela tira material direto da natureza, que não retorna mais à natureza, e se voltar para a indústria, não volta a ser madeira de novo. E o tecido. Então aqui nós temos um gasto de madeira, papel e aqui tecido, algodão. Aqui, um material caríssimo, que é o metal, muito nobre, que estrutura prédios, pontes, toda uma construção dentro de uma cidade, para ir para um pé de uma cadeira. E o couro, um material também que vem da natureza e não retorna à natureza. Então muita gente pensa que a arquitetura sustentável é aquela arquitetura que tem que ser da natureza. Não é bem assim. É aquela arquitetura que poupa a natureza, que faz com que evite que a gente tire algo da natureza e não retorne mais a ela. Então, como arquiteta que trabalho com indústria, a maioria dos materiais que são mais versáteis é o plástico. Por quê? É um material leve, não sobrecarrega as estruturas da construção, é um material lavável, fácil manutenção, fácil de ser colocado numa impressora 3D, numa extrusora, não tem quina viva para se desgastar mais rapidamente. E é a matéria-prima do ser humano, porque diferente dos outros, isso aqui saiu de polímeros de petróleo e pode retornar de novo à indústria e fazer infinitas cadeiras, infinitas construções. Então o primeiro passo que a maioria das pessoas não estão falando e acha que o plástico é vilão, é a gente começar a estudar os polímeros, os materiais plásticos, para fazer cobogó em material plástico, para fazer paredes no interior da construção em plástico, porque quando essa parede se deteriora, não vai se gastar o calcário do tijolo, não vai se gastar o calcário do concreto, vai se pegar aquela parede, retornar para uma indústria de plástico, reciclar e voltar de novo para aquela construção. Inclusive, eu posso até especular, né? A arquitetura que vai permear o cosmo vai ser a arquitetura dos polímeros, porque estamos partindo para outros planetas. Estou até brincando. Eita. Dá um stop. Repara aqui, uma arquitetura não sustentável vai começar pela ambientação. Veja, uma sala de estar extremamente séria, não começou nem na questão ergonômica da cor, né? Que todo arquiteto ele tem que dominar esses 4 elementos: cor, forma, função e material. Veja, a começar pela luminária. Uma luminária extremamente de difícil manutenção, quebrável, com espelho no teto, um material também de difícil manutenção, quebrável. O espelho foi feito para ampliar ambientes pequenos e não ficar em detalhes de teto. A cortina, o exagero de tecidos dentro de um ambiente, que isso atrai nosso clima de Recife quente e úmido, vai atrair o quê? Fungo, ácaro, difícil higienização, manutenção. Essas cortinas é bom para países temperados e não países tropicais, quente e úmido como o nosso. A questão de ter também muita lâmpada, tudo bem que é LED, hoje tem LED, mas para que tanta lâmpada? Não é uma área de estudo, não é um laboratório, não é uma cozinha, uma área de trabalho, é uma área de estar. Então a arquitetura sustentável, ela começa inclusive a partir da tua sala, do teu quarto, da tua cozinha, da tua ambientação, para ir para fora dos prédios, que não está acontecendo aí. A gente queria saber como identificá-la na cidade, na construção civil do Recife. A arquitetura sustentável? Terrível. A nossa cidade está fazendo um verdadeiro Ctrl-C, Ctrl-V. Copiando a arquitetura fordista, das caixinhas de
Vem pra cá, Maria. O que é que a gente vê na construção? Parece que ninguém aprendeu com Oscar Niemeyer. Prédios, caixinhas de pombo, né, com seus subsolos, guardando os carros, que poderiam se pensar até guardar esses carros em outras áreas, não só no subsolo, porque o subsolo seria área para ciclovia, para ciclofaixa, criar um pavimento, criar 3 pavimentos só de carros e liberar o térreo para uma horta orgânica, para uma área mais verde. E o que é que está acontecendo? Você vê que a fachada, o prédio é uma caixinha, né? A mesma fachada norte, aqui é norte, vamos dizer, né? Aqui é sul, aqui é leste, aqui é oeste. O mesmo tratamento na fachada norte é igual à da fachada sul, que é igual à da fachada oeste, que é igual à da fachada leste. E na coberta, que tem a melhor área, a área mais nobre, só a laje, a caixa d'água e as antenas. Então o que a gente vê na arquitetura de hoje, das cidades, é uma arquitetura fordista, é uma arquitetura caixa de sapato, Ctrl+C, Ctrl+V. Não há preocupação de que na fachada poente deveria ter mais brises, né? Na fachada poente tem que ser diferente da fachada nascente. A fachada nascente pode ser mais janelas. A fachada poente, lá no fundo, com os brises. Aqui em cima, a questão do verde, da horta orgânica, do espaço ecumênico, que é outra coisa também que a arquitetura não está se fazendo arquitetura sustentável. A gente não tem mais o espaço ecumênico. O que é isso, o espaço ecumênico? O espaço de paz. Você quer sair do ruído da cozinha, do ruído da sala de TV, do ruído do vizinho, não tem para onde ir no seu prédio, você tem que sair de casa. E quando você sai de casa, não tem o silêncio. E a coberta é um excelente espaço para a paz, para a meditação, onde o condomínio poderia oferecer, como oferece o salão de festa, a coberta para você meditar, ver o pôr do sol e o nascer do sol daqui de cima. Desse tubo de PVC. Isso aqui é um tubo de PVC que vai para esgoto, que passa o quê? Anos debaixo d'água, recebendo. Então é um material resistente. O tubo de PVC é extremamente resistente. E o arquiteto vai e busca na natureza madeira nobre, cara, que levou anos para ser feita, para ter essa textura dentro de casa. Vê que absurdo? Se eu posso ter a película plástica que imite a madeira na textura, na cor. Então, eu digo assim, quando um arquiteto ele especifica vidro, madeira e papel na ambientação, eu digo que ele é um assassino da natureza. Tá bom? Então a arquitetura sustentável começa com uma arquitetura em plástico. Ô Alessandra, e sobre o clima no Recife e o melhor material utilizado para a arquitetura sustentável nesse caso? Repito novamente, né, e digo que a tendência da arquitetura, do material da arquitetura é o plástico, né? Porque você pode retornar ele à indústria, é infinito, e botar infinitas texturas. Vamos pegar só esse caso aqui, Carlinha, vê bem. Isso aqui é um tubo de PVC, super econômico, saiu do polímero do carbono, do petróleo, pode ser triturado, ir para a indústria e voltar a ser um tubo de PVC para o resto da vida, é de infinito. Nosso tataraneto ainda está usando esse mesmo tubo de PVC, porque ele vai ser tratado e retornado. Veja que ele recebeu uma película adesiva que imita madeira. Vê. Então, nós temos a textura da madeira aqui. Mas eu não preciso ter a textura da madeira real, que é tirada da natureza, dentro da minha casa. É um desperdício dentro da minha casa. Deixa a madeira lá fora. Então, o que é que acontece com o clima do Recife? Como é que é o clima do Recife? A gente está aqui com o nosso Brasilzinho, né? Vamos fazer um Brasil esquemático, né? Mais ou menos assim, né? Então, Pernambuco está aqui, ó. A gente tem que sempre se ligar nisso. A gente está nessa pontinha aqui, ó. Cercada de água. Aqui está o mar, né? O Oceano Atlântico, certo? E no globo, mais ou menos, aqui está o Equador, mais ou menos aqui o Equador. Um sol cáustico aqui, ó, todo dia, ó. Certo? Então, vamos se situar no Google Maps do nosso Pernambuco, Recife. Então, nós temos um clima quente, extremamente quente, beirando, né, dos 27 aos 32 graus. Para vigilância sanitária, essa temperatura estraga medicamento, estraga cosmético, imagine ser humano, né, que é bem mais sensível. Em ambientes fechados. E tem outro fator ainda, né? Além da questão do nosso clima ser quente, também úmido. Eu vou usar até o azul, que seria mais didático, né? Botei o marrom, que seria o úmido. Você sabe que os vapores de umidade estão bem mais fortes aqui do que aqui em Brasília. Por isso que Brasília é seco. Então os vapores de umidade, a maresia, né, são bem mais fortes aqui. Por isso, se você for construir, um brasileiro construir em Brasília, ele pode abusar do metal. Agora, nas regiões litorâneas, ele não pode abusar do metal, porque tem a corrosão. E tem um outro agravante que nenhum arquiteto ainda está se atinando para isso, e tem muita gente ainda continua a botar uma fachada muito complicada, cheia de rejunto, que a fachada deveria ser homogeneamente plástica, é a questão da nossa, eu vou até fazer um croquisinho para sensibilizar mesmo,
que é o nosso monstro urbano, o nosso carro, que está jogando literalmente pó preto, fuligem, todos os dias. Se você parar agora para passar um dedo no peitoril da sua varanda, que eu já fiz isso, um traço preto de fuligem foi recolhido no meu dedo de um dia para o outro. Imagine isso ao longo do ano, ao longo de uma vida. Então, a fuligem, a umidade e a temperatura corrói as nossas construções em calcário, que é concreto, tijolo, cerâmica. Então, o ideal para a nossa construção, primeiro, seriam superfícies. Aí vamos para o nosso prédiozinho de novo, Maria. Maria, Marcos, Angélica e Carlinha. De novo para o nosso prédio. O que é que acontece? Está aqui a umidade invadindo, porque estamos numa área litorânea perto do Oceano Atlântico. O calor fazendo essa fachada quente-frio, dilatar, ajuda a dilatação. E a fuligem gerando a manutenção cara. Qual é o grande problema para isso? A maioria está fazendo nas fachadas. Tem a grande fachada aqui, não é isso? São as áreas de rejunte. Nessas áreas de rejunte, que a gente mete cerâmica, é por onde nessas áreas que fica o grude da fuligem preta, a escura, é por onde nesse rejunte entra a pressão do vento com água, que nós temos uma brisa marítima com pressão, empurrando a água, fazendo pressão da maresia e da umidade na fachada. Então, qual seria o material mais adequado para isso aqui? Um revestimento monolítico. O que seria isso? Uma grande pintura plástica lisa, em borracha, já que é para fazer uma superfície lisa, né? Em borracha, porque seria térmica, na fachada poente. Na outra fachada já seria uma grande superfície lisa com outra cor. A fachada que recebe mais sol teria cores mais claras. A fachada que recebe menos sol poderia ter uma cor escura. Então, o grande erro da arquitetura que não está aí sustentável é você tratar as 4 fachadas do mesmo jeito, usar o tal do rejunte com cerâmica, essa tal de colocar cerâmica em fachada, é um grande vilão para manutenção cara, para se estragar com fuligem, com umidade. Então, minha gente, estudem materiais plásticos, que é o futuro da arquitetura sustentável. Além de todas aquelas recomendações de placa solar, além de todas aquelas recomendações de teto verde. Mas a questão do material plástico ser mais cuidadosamente aplicado, estudado por vocês, arquitetos do futuro, porque agora vamos ter impressoras 3D, não vamos ter mais a mão de obra, ser humano, construindo cerâmica por cerâmica, argamassa por argamassa, e sim um prédio pensado desde o projeto de vocês, para cada fachada, para cada detalhe, tá em um material plástico, absorver ruídos. Não sei se vocês sabem, a esquadria em plástico, em PVC, ela absorve menos ruído lá fora, ela trava melhor o silêncio do que o metal com metal. Que a maioria das janelas são de vidro e metal, né? Uhum. Tá bom? Então, tá sempre observando a natureza e vendo que o plástico é a matéria-prima para a gente fazer uma arquitetura sustentável mais econômica. Minha gente, vê bem, eu quero deixar uma coisa bem explicadinha. Veja bem, nós somos natureza, nós não somos um planeta, nós não estamos no planeta Terra, né? E no cosmos tem vários planetas, então nós somos aqui humanos. Veja, entenda uma coisa. Quando a gente tira uma árvore da natureza, destrói para poder fazer uma mesinha, seja lá o que for, uma casinha, uma igreja, essa madeira, quando é estragada, deteriorada, que tudo se estraga, ela não volta a ser árvore. Então, quando você tira uma matéria da natureza, quando você tira o minério do fundo da natureza e faz uma barra de ferro, quando você derrete essa barra de ferro, você não consegue voltar para a natureza. Agora, o plástico, diferente dos materiais naturais, você pegou uma cadeia de carbono, que dá um polímero, que forma isso é igual ao PVC. Você pega esse PVC, essa partícula, esses polímeros, que são grãos de plástico, leva para a indústria, né? Indústria, bem esquematicamente, né? E ele entra aqui e retorna infinitas vezes e continua a ser aquela mesinha de plástico, quando quebrar, ela vai voltar para a indústria, triturar e volta a ser mesa, é de infinito. Então o material plástico, ele não é o vilão da poluição. O que é o vilão da poluição é não ter uma política da gente estar reciclando tudo que a gente consome de volta para a indústria. O que tem que ser feito é um retorno de todos os materiais às indústrias. Então, o único material que retorna é de infinito, só é um. O plástico, certo? O vidro não volta. O vidro, vamos lá. O plástico, o papel que a gente tirou da árvore,
não volta a ser árvore, certo? O vidro, que é o quartz de vidro, que a gente tirou da areia, quando a gente faz uma placa de vidro, não volta de novo a ser areia. A árvore, a mesa de madeira não volta a ser uma árvore. Os quartz das placas de vidro não volta a ser quartz de areia. E o metal, os minérios de metal que dentro da terra, não volta de novo para dentro da terra. Então, o único material que retorna à natureza, a caneta vermelha, aqui, é o material plástico. Ele retorna, você pode triturar o plástico e refazer infinitas vezes. Então, que fique bem explicado isso, para tirar esse preconceito de que plástico é vilão. Plástico é o único material que é retornável, é de infinito. Os demais foram tirados da natureza e não volta com as suas características de natureza originais, que é o quartzo de areia, que é o vidro. Eles vão continuar sendo pedaços de vidro, pedaços de metal, pedaços de madeira, mas não volta a mãe natureza, que está chorando com a retirada dos materiais naturais. E aqui não, é um material sintetizado pelo homem através da natureza, mas que pode retornar para a indústria e agora entrar nas impressoras 3D e fazer casas que vão ser retrituradas e refeitas. É de infinito. Quais os benefícios trazidos pela arquitetura sustentável ao local aplicado, no caso, a cidade do Recife? Todas, né? Porque aquilo que eu vou tocar de novo no assunto, a questão do material plástico, poucas universidades estão ensinando, viu? Eu até queria deixar essa dica aí para a sua professora, para a faculdade, que é estudar a fundo o material plástico, que as impressoras 3D estão chegando aí. Inclusive tem uma brasileira, uma startup, mostrando a casa construída em 15 dias com paredes de plástico. Aí muita gente que não está se atualizando em polímeros acha que plástico polui. Plástico não polui. O que polui é não ter uma política de retornar o plástico à indústria. Aí polui. Porque não tem o que fazer com esse plástico, joga na rua, joga no canal, joga em qualquer canto. Tem que ter a indústria da reciclagem do material plástico. Agora, é um crime você tirar calcário da natureza para fazer uma casa e não retornar esse calcário à natureza. É um crime você derrubar uma árvore e não retornar à natureza uma árvore no teto da coberta de um prédio. É um crime você fazer um prédio, como a gente explicou aí, com as 4 fachadas tratadas de forma igual e o sol está aí atuando de forma diferente ao longo do dia, né? Então, os benefícios da arquitetura sustentável, primeiro, economia. Primeira coisa, economia. Economia por quê? Se eu tenho um teto verde, onde eu posso ter uma horta, eu já estou economizando, trazendo benefícios para a população que está usando aquele prédio. Se eu tenho uma placa solar, em vez de só usar a energia de concessionária, que também é uma energia extremamente deseconômica, né, e tira da natureza as grandes indústrias da água, destrói muita área para poder fazer as represas. Então, se cada prédiozinho pensasse como uma célula autossustentável, responsável, se fosse dada autonomia para cada condomínio gerir seu próprio prédio de forma autossustentável, não precisando recorrer às concessionárias, não precisando recorrer ao esgoto, porque tem o sumidouro ecológico, de você, as fezes do prédio que a gente bota para fora, vai direto para as águas pluviais. Por que a gente não trata nossas próprias fezes? Por que a gente não trata o nosso próprio sol que a gente recebe no prédio? Por que a gente não trata o próprio verde que a gente perdeu, trazendo para o nosso prédio na coberta, obrigando a prefeitura a liberar mais espaço para guardar carro e liberar espaços no térreo, porque é um absurdo pavimentar um térreo para guardar carro. O térreo tem que estar todo no solo permeável, no solo de horta e a coberta também. E pavimentos para garagem. Afinal de contas, o espaço, a gente tem muito mais espaço aéreo do que espaço terrestre, né? O planeta, na verdade, é o planeta água, né? Planeta Terra. Então, os benefícios são economia, maior durabilidade da construção, porque ela está gerando economia. Hoje você sabe que um condomínio, eu mesmo moro num apartamento de 70 metros quadrados, não é grande, tem um condomínio de R$700. Veja que absurdo. O que está saindo da minha despesa, da minha geladeira, da educação do meu filho, para estar mantendo um prédio que não tem nada que me retorne. Então a arquitetura sustentável é aquela arquitetura que retorna a quem investiu naquela arquitetura. Então o grande filão da arquitetura sustentável é a economia. E o material plástico, repito de novo, é um material extremamente econômico, porque você pode controlar desde a textura, desde a cor dele, desde a manutenção mais fácil, e não tirou da natureza para executar. Ela pode retornar, é de infinito para a indústria. Tá bom? Valeu aí, boa sorte e estudo em polímeros, viu?